tinha saído para fazer o terceiro zagueiro, como ele fazia muitas vezes quando jogava de volante com o Rogério Ceni, mas na hora que a bola chega no Felipe Luiz, o Arão se desloca para o meio para dar opção. Então são movimentos que, talvez com o Rogério Ceni, o Arão ia ficar fixo ali na zaga para cumprir a função tática, cumprir essa função de treino. Com o Renato ele tem mais liberdade para se posicionar e dar opção para o companheiro. Então a gente já vê o Renato trabalhando. Não é uma revolução tática ainda, a gente não pode falar, o renatismo, o Renato trabalhou, mudou completamente a estrutura. Nem precisa ter, né? Exato, não mudou porque não precisa. Ele aproveitou alguns movimentos, algumas coisas que o Flamengo já fazia bem e ajuda a aprimorar, fazendo jogar mais simples, mais próximo e mais compacto. Para mim é o grande mérito dele, é o Pega grande aí, mérito. Mauro. Não, para mim é o grande mérito, a grande sacada, e a gente sabe que no pouco tempo que ele tem lá de Flamengo, ele realmente teve mais tempo só para conversar do que para ir para campo treinar na prática. Não é um grande estrategista, e mesmo que fosse, não precisava mudar. Ele não precisou chegar num time que, olha, eu vou mudar tudo aqui, eu vou colocar a minha estratégia, eu gosto de jogar dessa forma, etc. Eu acho que o grande mérito, o grande lance de inteligência dele foi... Bom, primeiro que a gente vê assim, todas as entrevistas de jogadores, duas palavras básicas, confiança e alegria. Então ele chegou, o ambiente se tornou outro, do jeitão dele, aí sim entra o jeito dele e tal, talvez aquele jeito mais sério do Rogério foi embora, e aí ele chegou e descontraiu o time. E teve, assim, na minha opinião, a grande sacada de falar, gente, vocês têm uma memória tática, vocês jogavam maravilhosamente bem, inclusive eu sofri muito com o Grêmio, com a forma que vocês jogavam em 19, e a gente só vai recuperar um pouco disso. E aí deu liberdade, deu confiança para quem não tinha, pegou os reservas que estavam de cabeça baixa lá, falou, não, eu preciso de vocês também, eu tenho meu time base, mas quando vocês entrarem, vocês serão importantes, aí é a tal da confiança, então todo jogador que entra, seja Vitinho, Michael, etc., fala muito nisso, e na vontade de jogar, um grupo que sabe jogar, tinha já uma memória tática, eu acho que essa é a sacada dele. Na verdade, é jogar, entre aspas, parecido com o que jogava o Jorge Jesus. Ele não foi lá fazer grandes mudanças, ele voltou o Arão ali, que é onde jogava, e ele, quando tiver o Rodrigo, vai ter um outro zagueiro agora, e aí ele precisa que esse outro zagueiro esteja confiante, e dali do meio para frente, agora não tem o Gerson, mas é você, Arão, agora é o Diego, titular, e nós vamos, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, como é que vocês jogavam lá e matavam? Pressionando lá em cima, se perder a bola, corre atrás, para isso eu tenho dito aqui, é fundamental o preparo físico, aquele time do Jesus para ter a intensidade que tinha, porque quando precisava, não estava goleando, ia até os 45 do segundo tempo pressionando sim, se o jogo fosse difícil, o placar tivesse apertado, eles tinham preparo também para ser intensos, assim, os 90 minutos. Agora não precisou como ontem. 3-0 no primeiro tempo, a gente já vem de goleados, vamos dar uma administrada no jogo aqui. Ainda assim, podia ter feito 1 ou 2 gols, mesmo administrando, diante da fragilidade que tiveram pela frente. Mas, a meu ver, assim, o mérito do Renato é isso. Soltou os caras, falou, gente, vamos trabalhar, óbvio, com responsabilidade, como disse aí o Gustavo, mas vão fazer o que vocês sabiam fazer e sempre fizeram muito bem. E o grupo é basicamente o mesmo. Então, o fato dele não querer inventar moda, não, agora eu tenho que ter o meu dedo aqui mesmo e tal, então eu vou tirar, o Gabigol, eu vou jogar Gabigol e Pedro. Não era o jeito que jogava, não jogava Gabigol e Pedro, então ele também não quis inventar. Então não tem assim, chegou e mudou radicalmente isso. Não, ele voltou um Arão para o meio, que me parecia natural, porque ele tem 2 zagueiros na reserva, entre aspas, mas que ficavam na reserva do Arão e do Rodrigo, só um minuto, que não precisavam, que são dois caras de qualidade, que não caíram ainda totalmente nas graças do torcedor, mas que têm qualidade, por isso foram contratados. Mas já melhorou. Não, lógico, ainda mais quando você vai para frente e faz gols, ainda mais quando você começa a poder dar a saída. Não só isso, Mauro. 3 semanas atrás, se você falasse em Gustavo Henrique e Léo Pereira na zaga, a torcida do Flamengo ia se descabelar. Não, exato, ia se descabelar, mas por necessidade tem que ter, e vai ter que ter um deles, né, porque infelizmente, a gente vive falando toda semana, infelizmente para o Flamengo e para o próprio Rodrigo Caio, ele se machuca muito, né, então assim, sempre vai ter que ter pelo menos um deles,
Um deles. E os dois podem jogar, os dois têm qualidade. E ontem jogaram com facilidade e a saída de bola começava lá com eles. Então isso assim, vai mudar, o torcedor vai ver que eles têm qualidade para estar no Flamengo. Mas voltando ao Renato, vejo nele o mérito da inteligência de não querer mudar muito, porque não precisa mudar muito não, gente. É recuperar aquela memória tática que vocês tinham e que impressionaram o Brasil, a América do Sul toda, jogando com aquela intensidade, com aquela transição. Aí, óbvio, vai ter uma coisa ou outra que ele vai ser diferente, que ele vai gostar, que ele vai mudar aqui ou ali, mas quanto menos mudar, quanto mais recuperar o que eles já fizeram, melhor. E é o que está acontecendo, gente. Ele chegou lá, foi, vamos fazer isso, papapá, e está acontecendo. Ô Mauro, você citou o Pedro e Gabigol. Pra falar. Eu vou aproveitar essa citação para fazer uma pequena cornetinha ao Renato. Pequena mesmo, depois da gente ter elogiado, exaltado. Pequena? Acho que não. Fala aí. Bora. Até beber água. Ó o comentário bovino do Pascoal, ó. Ontem, vocês sabem, o Zé, por exemplo, eu sempre fui um defensor de Pedro e Gabigol, acredito que essa dupla possa jogar junta, mas especificamente no jogo de ontem, para mim não era jogo para dupla, pela forma como o Corinthians estava jogando. Com linhas muito baixas, sem espaços ali, toda vez que o Gabigol recebia a bola, que ele tinha de sair da área, criar esse espaço. Então, para mim, acabou, com a entrada do Pedro, acabou embolando ali. Tanto é que uma hora o Gabigol até se irrita com o Vitinho, porque, poxa, tá confuso, não tá... E esse jogo não rendeu. Tudo bem que o Flamengo já estava numa intensidade abaixo quando o Renato faz a substituição, mas aí reconhecendo todos os méritos do Renato, um começo avassalador, é preciso que ele use essa habilidade dele de gestão de elenco, de ser o cara ali das relações humanas, para mostrar para o Gabigol que por mais que ele seja o artilheiro do time, cara que merece ser o titular absoluto do Flamengo hoje, e não foi mal com o Corinthians, pelo contrário, também jogou bem, ele não pode ter cadeira cativa para jogar os 90 minutos sempre. Às vezes ele vai ter de sair. E ontem era um jogo para isso. Então me passou a impressão de que um jogo daquela forma, o Renato tira os jogadores criativos, coloca 2 centroavantes e o jogo não está pedindo, de que a pressão do Gabigol surtiu efeito. Que o chatão ali, de alguma maneira, conseguiu criar uma coisinha com o Renato depois de ter reclamado. Então o Renato não pode cair nessa... A gente sabe como o Gabigol é fominha, quer jogar todos, quer marcar gol. O Renato precisa usar essa habilidade dele com o jogador, de falar a língua do boleiro, para mostrar para o Gabigol que às vezes ele vai ter de segurar, e o Pedro é um grande centroavante também, vai ter minutos. Então tem jogo para dupla, eles podem jogar juntos, podem eventualmente até serem titulares juntos, mas ontem não era para isso. Então fica aqui a pequena corneta, viu, Zé? Foi de leve. Ô, Pascoal, já que o Zé imitou o comentário bovino aí, Pascoal, só fez esse, me fala você, que já esteve ali dentro de clube, que sabe como é que é o Gabigol, que sabe como é que é o negócio, como é que vira pro Gabigol e fala, amigo, agora dá uma sentadinha ali no banco? Não, mas tem que falar, é simples, o treinador tem que chegar nele e falar, e o Renato tem moral para isso, né? O Renato já ganhou o Gabigol. O Renato já ganhou o Gabigol. Pode botar aí no seu caderninho. O Renato, com aquele jeito, abraçou todo mundo. E aí, Gabigol, você viu o gol que o Gabigol fez de cabeça? Que ele falou pro Gabigol, ó, não é assim, é assim, entendeu? E já ele vai mostrar, ele levanta a mão pro céu e fala, graças a Deus você fez um gol de cabeça lá e tal. Ele já ganhou o Gabigol. E ele sabe que o Gabigol não gosta de sair. E vou dizer um negócio pra você, o Renato também não gostava. Pergunta, o Mauro tá aí. O Renato também não gostava. Não gostava de sair. O Renato era também irreverente. Era rebelde. O próprio tratamento que o Renato dá para os jogadores inibe os jogadores de criarem esse tipo de situação. Claro. O próprio tratamento do Renato. Ele já ganhou. Esse é mérito do Renato, entendeu? Esse é o jeito dele, é mérito dele. Ele tem esse mérito, já ganhou os caras. E eu acho que o Gabigol é assim, quando ele tirar o Gabigol vai ficar igual no outro jogo, vai sentar sorrindo. Só o René estava triste porque teve uma lesão muscular. Os outros estavam todos sorrindo no banco de reservas. Também o time estava ganhando de 6-0, estava muito simples. Era um jogo muito fácil para o Flamengo, quando foi contra o ABC. Então ele sabe disso. Então ele sabe que o Gabigol, por exemplo, Neymar.
Quem é que tira o Neymar de treinamento o dia depois do jogo? Me explica. Na seleção brasileira ninguém tira. No Paris Saint-Germain ninguém tira. No Santos ninguém tirava. Por quê? Porque o Neymar gosta de treinar. Ele gosta de estar em campo com a bola, fazer as atividades dele. É difícil você convencer o jogador que não, você vai descansar. Não vou descansar, eu vou treinar. Eu gosto de treinar. É o caso do Neymar. O Gabigol gosta de jogar. Então, professor, deixa eu jogando, que eu me sinto bem. Se eu não estiver bem, você pode me tirar. Mas se eu me sinto bem. E aí o Renato vai naquele trato fino com ele, vai tirando, vai botando e tal. Entendeu? Na manha do gato. O Renato vai nessa manha. Porque o Renato sabe o que é ser jogador chato. Porque ele também era. Ô Pascoal, e concordo que ele já ganhou na conversa, ele vai ter uma boa relação com o Gabigol. O que não pode acontecer é o que acontecia no Grêmio, em que o Renato acabou se tornando refém dessa boa relação, até da amizade com alguns jogadores. O Maicon, por exemplo, tinha jogo que estava muito mal e o Renato insistia. Era Maicon, e dá espaço. E às vezes o craque do seu time não está rendendo, ou às vezes o jogo não está para ele, você precisa tirar, ou tem um jogador do elenco que pode te oferecer outras situações, como é o caso do Pedro. E aqui, longe, mas muito longe de criar crise, não é esse o intuito. Mas é algo que o Renato precisa trabalhar, porque o Gabigol é um cara que sabe o tamanho dele no Flamengo. Eu tô achando que você tá querendo criar crise, hein? Eu tô achando que você tá querendo criar crise, porque os caras fazem 25 gols, tomam um, e você tá achando ruim. Eu acho que você tá querendo criar crise. Crise no Flamengo. O Brenner tá querendo criar confusão. Longe de mim, mas até quando a gente tem vitórias avassaladoras, como é esse caso do Flamengo, sempre vai ter algo a melhorar, e o nosso trabalho aqui é apontar isso. Não estou dizendo que tem ambiente ruim, muito longe. O ponto é, a gente sabe como o Gabigol entende o seu tamanho no Flamengo. Contra o Rogério, ele sabia que era muito maior que o treinador. Em alguns momentos deixou isso claro e colocou o Rogério numa situação de: olha, tá vendo? Esse aqui é o meu espaço. E o Renato precisa se impor de alguma maneira, e não na bronca, não criando caso, mas mostrando para o jogador, convencendo o jogador de que às vezes ele vai ter que, em alguns minutinhos, ser preservado, em outras vezes há uma situação de jogo que não vai ser favorável. Então acredito que o Renato consiga levar isso para evitar, depois de 5 anos, né, uma relação que ele teve com o Grêmio, de uma situação de, em alguns momentos, se tornar refém de alguns jogadores. Eu entendo você e disse isso no sábado, sábado, você Brenner. entende o quê? Eu entendo, porque, por exemplo, o Gabigol reclamou de sair aos 31 minutos contra o ABC, né? Reclamou assim, diferentemente, foi lá pro Banco Rio, mas tipo assim, combinou que ia me deixar o tempo todo, né? Aí o Renato foi lá e falou, ele é chatão mesmo, ele quer jogar, eu também não queria sair, quando era jogador não gostava e tal, mas assim, ele deixou até os 31. E aí no sábado, eu até arrisquei a dizer que, diferentemente do que a gente imagina no Flamengo, ele vai, obviamente, do que ele fazia no Grêmio, obviamente no Flamengo ele vai levar muito a sério o Campeonato Brasileiro, né, e não vai só favorecer as Copas, mas imaginava que depois daquela vitória, agora por 6-0, ele poderia sim levar o time de reserva para o segundo jogo contra o ABC, não há necessidade nenhuma de levar os titulares por causa de Libertadores, etc. E aí eu até coloquei um questionamento. Mas se o Gabigol, que está aí brigando por números, que adora, né, claro, recordes, etc., e merece, porque está fazendo muito gol, pedir para jogar, porque ele já está na lista dos 10 maiores, né, já é o 8º da Copa do Brasil. Tá bom, professor, você vai levar um time reserva, mas eu queria jogar lá porque eu posso ter a chance de fazer 1, 2 gols de novo. O Renato teria que deixar. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.